Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e também à ressignificação das nossas relações. Meu nome é Cibele Croce e eu estou aqui mais uma vez conduzindo você nesse processo de autoconhecimento e hoje estou aqui para falar sobre uma linguagem do amor especial para as crianças, que é o tempo de qualidade. Você vive na correria do dia a dia, não consegue muitas vezes sentar para conversar com a sua criança, mas aí, será que é só esse tipo de momento onde a gente senta para conversar com ela que a gente representa que está tendo um tempo de qualidade? Muitas pessoas não sabem, mas o tempo de qualidade, ele não se restringe apenas a gente sentar e brincar com a criança. O tempo de qualidade, a gente pode ter ele ao longo do nosso dia a dia. Muitas vezes a criança pode ajudar você em alguma tarefa do seu dia a dia. E isso é uma dica muito simples que já vai estar nutrindo o seu filho ou sua filha com o tempo de qualidade. Quando falamos em tempo de qualidade, as pessoas pensam que eu vou ter que parar agora algo na minha vida para dar atenção para alguma coisa. E aí pode ser que muitas vezes isso se torne algo pesado para você pensar que vai ter que parar para dar atenção para algo que naquele momento para você pode não parecer urgente. Então, atualmente a gente com a correria do dia a dia está sempre no modo de resolver as coisas de uma forma urgente. No entanto, nem tudo aquilo que você for resolver hoje de uma forma urgente, com o passar do tempo, isso daí já não vai ter mais tanto significado. Só que aquilo que você está vivendo no seu dia a dia com seu filho, isso sim vai refletir muito no futuro dele, muito na conexão com seus filhos. Muitos pais muitas vezes comentam que na fase de pré-adolescência, os filhos já não dão mais tanta atenção para os pais. E aí, nesse momento, começa a inverter o papel, aonde os pais começam a perceber que muitas vezes os filhos já não conversam mais tanto com eles, já não compartilham mais muitas coisas do seu dia a dia. E aí, isso gera um processo de preocupação dos pais. O que será que está acontecendo com meu filho? Será que essa adolescente, esse pré-adolescente não está agindo assim por conta de que o potinho de tempo de qualidade dessa criança, desse adolescente não foi nutrido? Eu deixo essa reflexão aqui para você. Quantas horas, quanto tempo durante o dia você dedica a ter um momento de qualidade com seu filho? E vamos pensar aqui, o que poderia ser um momento de qualidade? Um momento de qualidade é você ir no mercado, você convidar essa criança na idade que ela já esteja apta a sair com você, que consiga interagir com você de uma forma que ela possa participar do processo de compra das comidas, né? Ou até mesmo você ir num outro local que tenha que fazer alguma atividade sua do dia a dia, algum compromisso, que você consiga ao longo do caminho, enquanto vai, enquanto volta, você fazer brincadeiras com essa criança. E o principal de tudo, no tempo de qualidade, é muito importante que os pais consigam olhar nos olhos da criança. Porque antigamente, o olhar do pai ou da mãe, muitas vezes reprovando alguma situação, representava que ali tinha um sentimento de reprovação, de rancor, de irritação por a criança ou o pré-adolescente estar se comportando de uma forma que os pais não aprovavam. Então, ao longo da evolução das comunidades, foi se criado uma sensação de que, se meu pai está olhando atravessado, eu não posso fazer tal coisa. E isso foi criando uma desconexão do olhar. O olhar, ele é muito simples, é uma coisa que a gente pode fazer a todo momento, que é uma forma de conectar com as pessoas e principalmente com as crianças. No entanto, esses pais que hoje estão aqui, que não conseguiram criar essa conexão com seus pais, de olhar no olho, hoje têm dificuldade de se comportar, de fazer diferente com os seus filhos. E muitas vezes
esse olhar de reprovação, ele fez com que, de uma forma inconsciente, as pessoas ficassem com receio de encarar as situações olhos nos olhos, de às vezes precisar falar uma verdade para alguém ou precisar contar alguma angústia que estava passando ali e não se sentia confortável, porque já estava no seu inconsciente aquele olhar de reprovação. Então, toda vez que você for dedicar um tempo de qualidade para os seus filhos, é muito importante você considerar isso. Você olhar, perceber as expressões que ele está fazendo, perceber como que reage a qualquer coisa que você vai contar para essa criança, que você vai perguntar para ela. Uma dica bem importante sobre um tempo de qualidade que é bacana de acontecer na rotina dos pais é o momento da refeição. Atualmente, as pessoas, no modo automático, às vezes acabam nem conseguindo terem uma refeição juntas, ou isso acaba acontecendo apenas uma vez por semana, ou às vezes uma vez por mês, quando isso é possível. O importante nessa conexão familiar é que sempre que possível, independente da refeição que for, seja no almoço, seja num café, ou seja até mesmo num piquenique, ali na sua sala de casa, que você crie um ambiente onde consiga explorar o espaço lúdico com a sua criança. Se for durante o almoço, aquela conversa de saber como foi o dia, o que incomodou, o que foi mais importante para o seu filho ou sua filha na escola, por exemplo. E quando você cria esse momento de conexão, você consegue despertar na criança o sentimento de que eu posso confiar na minha mãe, eu posso confiar no meu pai para contar as coisas, os meus sentimentos mais íntimos. Porque nessa fase da infância, as crianças, elas precisam se sentir seguras de que aquilo que elas estão sentindo pode ser validado pelos seus pais. Os seus pais conseguem explicar de uma forma mais lúdica para ela, dando alguns exemplos do dia a dia, que aquilo ali que ela está sentindo, por exemplo, é uma tristeza. Então, esse tempo de qualidade que a gente deixa à vontade as crianças para elas expressarem o que estão sentindo, ele é muito importante. E isso vai criando essa conexão, essa autoconfiança também nas crianças, que elas consigam, em algum outro momento, lembrar daquilo que tiveram durante o almoço ou que tiveram durante um outro momento de conexão com seus pais, para que elas consigam, na vida adulta, ter relações onde elas consigam se conectar com as pessoas e que não sejam aquelas situações onde esse adulto depois vai ter dificuldade de expressar o que sente. Muitas pessoas hoje na vida adulta, elas às vezes desviam o olhar das coisas, elas não conseguem conversar frente a frente com as pessoas, elas têm dificuldade porque isso não foi tratado, não foi amadurecido, na verdade, durante a sua infância. Não se tinha o hábito de criar essa conexão de tempo de qualidade e de conexão no olhar. E uma dica bem importante para os pais que às vezes têm dificuldades é incluir, como eu falei, na rotina a criança. Então, se está em casa, ajudar a lavar uma louça, ajudar a arrumar a casa, ajudar a arrumar os brinquedos, tarefas simples do dia a dia. E também durante a noite, onde tem aquele momento que pode ser que seja uma eternidade para você, mas muitas vezes bastam apenas uns 10, 15 minutos que você se dedique de sentar com seu filho no ambiente onde ele vai dormir, de contar uma história. Isso é um tempo de qualidade. Tem muitas crianças que elas acabam às vezes recebendo um presente ou recebendo uma outra forma de carinho, só que para elas aquilo ali não é tão importante quanto o tempo de qualidade. Então, tente perceber se ao longo do seu dia a dia a criança está ali toda hora insistindo para que você faça alguma coisa, ou quer alguma coisa que somente a mãe faça, ou somente o pai faça. Isso é um grande sinal de que essa criança está com carência do tempo de qualidade. Em algumas pesquisas que realizaram com crianças
na faixa etária até uns 9, 10 anos de idade, quando perguntaram para elas por que você sabe que seus pais amam você? E a grande maioria dessas crianças que possuem a linguagem do amor, de tempo de qualidade, elas responderam que, meu pai, ele sai para passear comigo, ou minha mãe, eu ajudo ela a fazer as coisas de casa, ela me deixa eu fazer um bolo junto com ela. Então perceba que são memórias que vão se criando. No tempo de qualidade, esse ambiente onde se cria essa conexão com a criança, você estar ali disponível para conversar com ela, cria uma memória muito profunda. Então, as crianças que têm essa linguagem do amor, elas na vida adulta, talvez elas vão dizer assim, meu pai ou minha mãe não tinham tempo para mim, porque eles trabalhavam demais. Então, pode ser que você esteja, sim, num processo de ter que se dedicar muito na vida profissional. Porém, aquele período do seu dia que você dedicar para a criança, você vai conseguir criar uma memória afetiva nela muito saudável. E acontece que na rotina do dia a dia, você acaba saindo do trabalho cansada, já com vontade de dormir muitas vezes. As crianças também ao longo do dia, quando saem da escola, final do dia, já saem cansadas, exaustas, famintas. E aí você vai chegar em casa e já vai querer sair resolvendo aquele monte de coisa. Então talvez você tente ao longo do caminho, enquanto estiver indo para casa, escutar uma música que você goste, cantar essa música ao longo do caminho, ou até mesmo ao longo do caminho fazer uma oração, rezar alguma coisa que você acredite. Enfim, você precisa, quando sair do trabalho, tirar o foco do que aconteceu lá. Tudo o que aconteceu lá, você precisa, a partir do momento que entra no seu carro para retornar para casa, deixar tudo aquilo naquele ambiente. Porque senão você chega em casa, você vai estar exausta, cansada, as crianças no mesmo ritmo, e aí começa a virar um ambiente de estresse. Então, primeiro, antes de você conseguir dar tempo de qualidade para os seus filhos em casa, você precisa se nutrir desse tempo de qualidade para você. E como eu falei, esse exemplo de voltar para casa é apenas uma simples coisa que você pode fazer enquanto está dirigindo, ou enquanto está no ônibus voltando para casa, ou em qualquer outro meio de transporte. Mas também, quem sabe, por que um dia, de repente, você não se permite sair um pouquinho mais cedo, ou até sair no horário, mas passar em algum lugar, tomar um cafezinho com você mesma, fazer alguma coisa para nutrir o seu potinho de amor próprio. Porque a gente só consegue transmitir para os filhos um tempo de qualidade quando a gente também está nutrida com nós mesmos, com a nossa presença, com o nosso estado de presença. Muitas vezes as pessoas vivem no automático, saem para trabalhar ou chegam em casa, às vezes não lembram nem aonde colocaram a chave do carro ou a chave da casa, ficam ali naquele tempo, perdendo o tempo, na verdade, por ter que procurar alguma coisa na bolsa. E o que isso demonstra? Demonstra que você não está 100% focada no momento aqui e agora, que você está fisicamente aqui, mas os seus pensamentos estão em outro lugar. E isso representa que você não está tendo tempo de qualidade para você mesmo. A gente só consegue distribuir essa linguagem do amor para outras pessoas com tempo de qualidade quando a gente consegue se nutrir desse tempo. Então, a gente oferece para as pessoas aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, perceba no seu dia a dia se de repente é isso que está faltando, esse tempo de qualidade de você com você mesma, até mesmo o próprio casal. Pode ser que entre eles não estão conseguindo ter um tempo de qualidade para conversar sobre coisas da rotina dos filhos. E isso acaba impactando diretamente com as crianças, porque elas chegam em casa, ficam naquele ambiente que está com estresse, onde o pai e a mãe não conseguem se dividir na execução das tarefas em casa, ou algum dos dois fica sobrecarregado. E o que as crianças percebem é que tem dois adultos ali, cada um está no seu canto e a criança está ali. E aí o que vai ter de tempo de qualidade para ela, de repente, vai ser uma televisão,
ou um celular, ou um desenho, e eu não estou aqui julgando quando a gente precisa usar desses recursos para dar à criança um momento que ela tenha uma atenção focada em outra coisa que não seja a mãe ou o pai. O que eu quero dizer é que a gente precisa usar esses recursos de uma forma estratégica, no momento onde realmente nenhum dos dois vai conseguir estar disponível com essa criança. Então, talvez o que você precise no seu dia a dia é ajustar um pouquinho a rotina para conseguir dar uma atenção para essa criança. Se você vai sair com ela para um momento de ir numa sorveteria ou qualquer outra coisa assim, ou até mesmo, o que acontece bastante, as mães vão em lugares com playground ou vão em festinhas de aniversário para as crianças se divertirem, isso é maravilhoso. Só que não adianta você levar essa criança para ir brincar num lugar, se divertir com os amigos, se, por exemplo, ao longo do caminho você não trocou uma palavra com ela, você não conversou, não tentou entender como que ela estava se sentindo, como que ela veio depois desse lugar. Porque esse tempo de qualidade que ela está tendo é a oportunidade de se relacionar com outras crianças. Mas naquilo do que diz respeito a você, a mãe ou o pai, qual que é o tempo de qualidade que está tendo com ele ou com ela, não é mesmo? Então, tente perceber como que você pode incluir ao longo do seu dia a dia, nem que sejam 10 minutos. Eu sempre digo assim, é melhor você fazer 10, 15 minutos por dia dessa atenção focada com a criança, desse tempo de qualidade com ela, do que você depois tentar recuperar esse tempo na vida adulta. As crianças, elas crescem muito rapidamente. E esse tempo, por mais que hoje seja pesado para você dar esse tempo para a criança, no futuro pode ter certeza que vai ser você que vai sentir falta disso daí. Você talvez depois, quando as crianças já estiverem numa fase de sair de casa, ou ainda quando começa aquele momento que elas já vão na escola o dia inteiro, começa às vezes a sentir aquele vazio, não é mesmo? Então tente refletir. Muitas vezes o que você dedica de 15 minutos hoje, isso aqui vai ser reflexo de grandes memórias legais, grandes memórias de amor, de tempo de qualidade, de disposição dos pais em estarem presentes no aqui e agora com seus filhos. Porque atualmente a gente acaba deixando com que outras coisas ao redor intertam essa criança ou mudem o foco dela para desviar a atenção de que a mãe ou o pai estão ali trabalhando e não estão conseguindo dedicar uma atenção de qualidade para a criança. Só que no inconsciente dela, o que vai ficar registrado é isso que eu comentei. Meu pai e minha mãe não conseguem me dar muita atenção porque eles trabalham muito. E pode ser que no futuro o seu filho ou a sua filha tenha dificuldade em gostar de trabalhar com algo ou de querer trabalhar, porque para essa criança vai representar que o pai ou a mãe não podiam dar atenção porque estavam trabalhando. Então pode ser que o trabalhar para elas represente uma coisa ruim. Se eu for trabalhar, eu vou ter que deixar de dar atenção para as pessoas que eu gosto. E isso fica muito mais evidente quando a criança ela tem essa linguagem do amor de tempo de qualidade em maior evidência para ela. Então pode ser que você faça 1001 coisas, mas se ela tiver o tempo de qualidade como maior fator, ela sempre vai requisitar mais a sua atenção. Então tente refletir sobre isso. Porque pode ser que você, na ânsia de querer trabalhar para dar uma condição de vida melhor para a criança, não está conseguindo dar a atenção que ela precisa realmente. E aí no futuro depois acaba acontecendo de você querer cobrar delas comportamentos ou atitudes com relação, por exemplo, à vida profissional, que ela não vai conseguir encarar aquilo como uma situação que seja uma coisa legal de fazer. Porque parte dela vai ter que, digamos, ficar adormecida, de não poder dar atenção para as outras pessoas, porque ela vai ter que se empenhar em trabalhar ou se empenhar em fazer uma outra coisa que não seja dar atenção para quem ela realmente gosta. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que compartilhe com outras pessoas, compartilhe com outras mães, com outros pais, porque pode ser que a sua criança só esteja ali querendo 5 ou 10 minutos de atenção no seu dia a dia. Eu espero vocês, então, num próximo programa.
Até mais! Nutri meu corpo